gostaria de chamar ao palco a Leila Okumura, cofundadora da Locali. Seja bem-vinda, Leila, fica à vontade. A Isabela Maluf Vasconcelos, idealizadora da Estia Ventures. Seja bem-vinda, Isabela. O Carlos Bleiberg, diretor comercial, Supply Chain e RH do supermercado, Zona Sul. E o Rafael Gomes, comercial da Raízes. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Vou pegar essa água aqui que eu já tomei ela. Obrigada. Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui para o nosso painel. A gente vai falar sobre como ampliar, né, o portfólio de produtos naturais e saudáveis nos supermercados. Acho que é um tema super relevante. A gente está com um time bem bacana. Então, para começar, eu vou me apresentar para vocês me conhecerem. Eu sou Leila Okumura, sou fundadora da Locali, uma empresa que surgiu para ajudar as pequenas indústrias e marcas locais a entrarem nos supermercados, né? A gente quer ver mais marcas saudáveis, que estão na tendência, que estão criando novas oportunidades e explorando novas categorias nos supermercados. E a gente faz toda uma preparação dessas marcas para elas entenderem a dinâmica do mercado e a dinâmica do varejo, que é um desafio, né, para quem é pequenininho. E eu vim de uma trajetória, trabalhei 15 anos na Nielsen, testando novos produtos para as grandes indústrias. Então, já vi muita inovação, muita coisa acontecendo, muita coisa vindo para o mercado, produtos bons, não tão bons, ou produtos que nem vieram para o mercado. E nessa minha experiência, eu comecei a ver que várias das inovações mais atraentes, ou mais saudáveis, mais naturais, mais linkadas à demanda atual, né, do mercado, estavam vindo de pequenas indústrias, de produtores locais, né? A gente vê aqui muitas marcas dentro da Naturaltech, mesmo que 5 anos atrás eram muito pequenas e agora já estão conseguindo, né, ganhar uma relevância. Enfim, então eu comecei a ver esse movimento do mercado e a Locali meio que surgiu para ajudar esses guerreiros empreendedores que estão desbravando e trazendo produtos mais saudáveis e naturais. E acho que a discussão de hoje é interessante porque, apesar de a gente estar vendo uma crescente de produtos saudáveis no mercado né, versus, sei lá, 5 anos atrás, né, ver só o quanto a Naturaltech cresceu e quanto as lojas especializadas cresceram e tudo mais, é bem bacana ver isso acontecendo. Mas, do outro lado, se você visitar um supermercado tradicional, né, qualquer rede, qualquer bandeira aí, você vai ver que ainda existe uma concentração enorme de produtos ultraprocessados, não tão saudáveis, cheios de corantes, enfim. Então, a realidade do supermercado ainda é muito diferente, né, dessa tendência que a gente está vendo de saudáveis. E por isso que eu acho que o painel de hoje é interessante para a gente discutir esse tema, como os supermercados podem ter um mix de produtos mais interessante, até para o consumidor ter acesso a algo mais nutritivo, mais saudável, mais natural e que com certeza vai impactar na longevidade e na saúde de todo mundo, né? Então, a gente tem 3 panelistas aqui, já foram apresentados. Eu vou aproveitar, então, para pedir para cada um deles contar um pouquinho, né, mais sobre quem são, o que eles fazem, para a gente começar essa conversa aqui. Tá bom, Isabela? Boa tarde. Obrigada, Leila. Obrigada, Francal, pela oportunidade aqui. Carlos, Rafael, vai ser muito interessante passar a próxima hora e meia debatendo isso com vocês. Me apresentar rapidamente, eu sou engenheira química de formação, eu fiz um MBA na faculdade de Stanford, eu me formei em 2016 e fui sócia da McKinsey, da consultoria, e passei 10 anos trabalhando na McKinsey, os últimos 6 focado em empresas de bens de consumo, comida, nos Estados Unidos, trabalhando com o grande varejo. Então, eu fazia a estratégia de política comercial, precificação, calendário de promoções, sortimento, inovação. Então, trabalhava com a parte de marketing e vendas das empresas, né, das produtoras, das indústrias, na interface com os canais de vendas. Fosse o que eles chamam nos Estados Unidos de mass, que é tipo um Walmart, ou
varejo de comida, lá a farmácia também é muito forte no varejo alimentício, então fazendo as estratégias de canal. 3 anos atrás o meu filho nasceu e eu decidi que eu ia mudar minha carreira para focar em empresas infantis. Então eu idealizei a Estia, que é um fundo de investimento focado em acelerar e identificar empresas para a primeira infância, dos quais 1/3 do portfólio são empresas de alimentação infantil. Então, eu estou há 3 anos no mercado do Brasil, olhando hoje mais focado em alimentos infantis, mas trazendo bastante bagagem do varejo americano, alimentício principalmente, e dos 6 anos que eu passei lá desenhando essas estratégias de marketing e vendas para as grandes empresas. Então, paralelos entre Brasil e Estados Unidos, paralelos entre marcas pequenas, marcas grandes, quais são as dinâmicas, categorias novas, categorias mais maduras. E, enfim, então essa é a minha história e animada para conversar aqui com vocês hoje. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, representando o Zona Sul aqui na Naturaltech. Antes de mais nada, queria só ressaltar aqui a equipe que está aqui, que veio comigo aqui, que é a Marina, a gestora de categoria de HTF, o Cláudio, comprador de HTF, hortifruti lá do Zona Sul, o Hélio, comprador de gastronomia, e o Anderson, que trabalha na Bomboniere, no biscoito também. Então, assim, eu sou engenheiro de produção, fiz mestrado na Bocconi, em Milão, e nunca tinha trabalhado com varejo alimentar até 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu entrei no supermercado Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, trabalhei em empresas alemãs, Volkswagen, empresas italianas, TIM, logística, finanças. Inclusive o sócio brasileiro da McKinsey é meu amigo de infância, o Fábio Stu, você deve conhecer, meu colega lá da Rua Uruguai, no Rio. Meu amigo há quase 50 anos, desde que eu nasci. E aí eu entrei no Zona Sul tem 12 anos, como diretor de recursos humanos. E sou ex-loja americana também, então não tinha experiência com varejo alimentar. E o Zona Sul é uma empresa muito peculiar, É uma empresa que tem uma relação com o cliente muito forte no Rio de Janeiro. Quem conhece o Zona Sul, levanta a mão aí, por favor. Quem já foi numa loja do Zona Sul, levanta a mão bem alto aí. Então, mais ou menos metade aí, Para vocês terem uma ideia, a gente está presente só em metade da cidade do Rio de Janeiro, Deve faturar esse ano 4 bilhões de reais. São só 45 lojas. Então, o símbolo é um coração, É uma empresa muito humana. Os pilares é a gastronomia, e aí entra o orgânico, a saudabilidade, que a gente vai falar daqui a pouco, os produtos naturais que a Leila falou, que a Isabela falou aqui, que o Rafael vai falar. Então, assim, a gente tem uma relação de proximidade, são lojas de vizinhança de 200 a 2.000 metros quadrados, a média é 600 metros quadrados, 7.000 colaboradores, E então, assim, a gente faz um trabalho de proximidade entre o colaborador e o cliente. É uma empresa muito verdadeira, É um negócio muito verdadeiro, familiar. E essa feira está sendo espetacular. Eu confesso que eu nunca tinha vindo a Naturaltech. Eu estou no comercial, então hoje eu estou na diretoria comercial há alguns anos. Nunca tinha tido a oportunidade de vir, a minha equipe já veio nos últimos anos. Eu estou muito bem impressionado com a feira. A gente está hoje o dia inteiro, vai ser um prazer continuar aqui. Amanhã também vamos ficar o dia inteiro. Então, assim, tá realmente de parabéns, muitos pequenos produtores, caras que vão crescer. A gente vê muita verdade aqui, A gente conversou já com muitos estandes aqui até agora e tem muita oportunidade de fazer um ganha-ganha, Chamou muita atenção e é isso, vai ser muito bacana a gente bater um papo aí. Olá, boa tarde novamente. Primeiramente, obrigado, Leila, pelo convite. Isabela, Carlos, acho que vai ser uma maravilha a gente falar sobre natural, sobre varejo, que é o que a gente toca o dia a dia todo. Tá? Meu nome é Rafael Gomes, eu estou há 12 anos na área de compras. Os primeiros 8 anos foi voltado para restaurantes, então sempre trabalhei voltado para gastronomia. Os 8 primeiros anos foram fazendo reestruturação de compras e sempre lidando com o alimento com um destino diferente do que eu estou agora. E nos últimos 4 anos eu integrei o varejo, os 2 primeiros anos trabalhando no Quitanda, que tem muito o DNA do lugar que eu estou hoje, que é a Raiz. Então tive uma ótima faculdade para o mestrado, que eu falo que é a Raiz hoje, porque é um local que
que, como a Raiz também prioriza 90% das marcas que estão aqui, que são marcas pequenas, mas que querem ser grandes. Eu digo que o grande sucesso aqui, eu que venho há 5 anos da feira, são ver pequenas marcas que antes eram stands pequenos, hoje estão com stand dobrando quarteirão aqui. Então é um prazer enorme. Eu quero tentar ajudar um pouco com a minha experiência, não só com o Carlos, com a Isabela, com quem tiver à disposição. Legal, gente. Bom, como esse painel a gente está falando de produtos naturais, orgânicos, saudáveis, queria começar a nossa conversa perguntando para a Isabela, que está dentro desse mundo, o que é uma definição de produto saudável, natural, orgânico, na sua visão? O que esse produto traz que os outros não trazem, ou que definem esse produto como mais natural, mais saudável, mais orgânico? Boa. Eu acho que assim o Carlos falou uma coisa com a qual eu me identifico muito, né? Que são produtos que vêm de uma verdade, né? Que tem uma razão autêntica por existirem, né? Que normalmente vem de uma necessidade, né? Desse pequeno empreendedor que viu que tinha uma lacuna, né? Que precisava ser preenchida, né? Eu acho que esse conceito, né? Acho que orgânico ele é bem definido, né? Eu acho que tem um pouco de confusão quando a gente fala de saudável e fit. Isso eu acho que é uma coisa que causa um pouco de confusão, especialmente para mim, que trabalho com alimentação infantil. Normalmente os supermercados falam, mas nós temos muitos produtos saudáveis, mas às vezes tem produtos que têm ingredientes não tão saudáveis que são fit. Sim, são funcionalmente, fazem aquela função, mas para uma criança já não é um rótulo limpo, né? Então, tem que ter esse cuidado. Então, para mim, hoje, assim, se eu for pensar o que é um produto saudável, é um produto com bons ingredientes, é um produto com uma quantidade mínima possível de químicos. Acho que a gente tem hoje inovações tecnológicas que permitem que a gente consiga conservar os alimentos de uma forma mais sofisticada do que a gente já conseguiu no passado. Eu trabalho com alimentos ultracongelados, né? Por exemplo, a técnica de ultracongelamento ela é muito boa para conservar os alimentos. Tem um segundo ponto aí, especialmente no que diz respeito à alimentação infantil, que é um produto saudável e além de bons ingredientes. Que aí tem o conceito do produto, né? Então, por exemplo, se a gente pensa numa papinha. Uma papinha pode ser feita de alimentos orgânicos, mas ela não deixa de ser uma papinha, que nós já sabemos hoje que tem um prejuízo com relação à introdução alimentar nesse tipo de consistência. Então, também, para mim, o saudável surge uma hierarquia, que é a questão do conceito. Qual que é o conceito do produto? Né? Você tem que ir além de ter ingredientes bacanas. O que esse produto está servindo naquele contexto? Né? Então, para mim, tem um segundo passo, talvez o foco mais em alimentação infantil, mas eu vejo em outras categorias também, que vai além de só bons ingredientes, né? Esses bons ingredientes se juntam e formam uma coisa bacana, ou são apenas bons ingredientes jogados, né? E também eles foram pensados de uma forma que eles podem ser consumidos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui tem muitas empresas que seriam ótimas empresas infantis, mas às vezes não tem um tamanho lancheira, por exemplo, que é um sortimento. Então, às vezes, para mim é a questão de qual que é o alimento e qual que é a ocasião, né? E se aquele alimento saudável está conseguindo atender também o momento de consumo, né? Então, está conseguindo atingir também esses momentos com os consumidores, né? Muito bacana isso, né? Porque a gente acaba, às vezes, simplificando, né, o alimento saudável natural para ingredientes, e é muito mais do que isso, né? Tem a funcionalidade, tem o que faz para o consumidor, tem o que agrega, né? Então, exige um conhecimento também para entender esse universo. E aí, eu queria perguntar para o Rafael que, né, Raízes tem essa essência de trazer produtos, né, naturais, saudáveis, orgânicos, nasceu com o conceito de orgânico. Quando você está olhando essa categoria e está olhando, né, quais são os critérios que você utiliza na seleção de produtos, qual o olhar crítico que você faz para selecionar quem entra ou não dentro do Raiz?
primeiramente falando que o Raiz realmente, há 7 anos, ele começou como somente FLV no orgânico, entregando na casa do cliente. Então, com a pequena família, né, o Tomás, ele brinca que ele começou na garagem dele com R$300. Eu não sei se hoje ele conseguiria, mas ele começou realmente no pouco, entregando de pequenas famílias para o pessoal aqui em São Paulo. E nos primeiros anos de Raiz somente foi a FLV, que realmente é um produto de verdade, é um produto da terra, né? E aí, com a minha chegada, a gente incrementou o upgrade, vamos dizer assim, da mercearia, que é usar realmente uma relação mais comercial e humana, mas principalmente nos produtos de verdade, né? Eu digo que a Raiz ela tem que ter produto que seja muito parecido com o que a gente é colhido no FLV, de famílias, com história. E eu acho que é o que a gente procura quando a gente vai conversar com a marca. Além de todos os filtros que a gente tenha que ter, principalmente de ser um produto que atenda o consumidor, que tenha o máximo de naturalidade possível, não tenha tanto agrotóxico. Eu sei o quanto que é difícil, e depois a gente vai entrar um pouco no setor de alimentação infantil, que é um dos temas que a gente mais bate hoje, de ter comida de verdade para as crianças, né? E também a parte de... Eu amo escutar histórias, então a parte de receber essas marcas que estão aqui na Naturatec, que andam por aqui, eu até surpreendo eles antes de falar de tabela de preço, antes de falar de mix de produto. Eu sempre pergunto, da onde saiu esse produto? Como você teve essa ideia? Porque aí você consegue ter uma noção de como que esse produto vai chegar na casa do cliente, né? Eu acho que a curadoria ela é o ponto principal, principalmente para o cliente orgânico, saudável, e aí engloba o vegano, o plant-based, né, o celíaco. Eu acho que a credibilidade que a gente passa numa conversa informal, principalmente olhando pontos que o nosso consumidor olha hoje em dia, eu acho o principal. Eu sinto sempre que a pandemia ela teve uma aceleração de curiosos para identificar o que tem dentro do produto que ele consome na casa dele. A gente sente muito pelo CX do Raiz, o tanto que aumentou de clientes que pedem a ficha cadastral, tira dúvidas para saber se tal composto tem no produto que ele está comprando. Nisso ele deixa de comprar, ou ele procura, ele sugere uma marca que tenha o que ele está procurando. Então isso é bem bacana, porque a gente mostra que o consumidor está mais aberto, curioso, que eu digo, também para pesquisar, para dar opinião, não só no automático de ir no mercado e comprar o que está ali perto e disponível para ele. Então, eu acho que a Raiz ela tem um trabalho também bem humano de educar, e por isso que a gente tem um respeito enorme pelas marcas que estão lá dentro. A gente tenta ter marcas que não ferem o nosso consumidor. E aí, não preciso citar nomes, mas todo mundo aqui sabe que grandes multinacionais têm produtos que não são bem vistos para o nosso corpo em geral, né? Legal. E aí, Carlos, o Zona Sul, eu fui recentemente, né, para o Rio falar com o Pietrangelo e eu fiquei muito impressionada com o mix de produtos que vocês têm, né? O portfólio do Zona Sul, realmente, eu que visito varejo muito, falo muito varejo, eu achei um mix muito sofisticado, tem muito, tanto, né, as marcas mais consumidas, mas também marcas nacionais, importadas, né? A parte de azeite de vocês, parabéns. Enfim, acho o portfólio muito bem pensado. E aí queria te perguntar, o que vocês consideram nessa questão de saudabilidade de produtos naturais? Como vocês têm tratado isso e como vocês têm introduzido mais esse tipo de produto dentro do portfólio de vocês? Então, há um mês atrás a gente foi na Tibus, em Parma, né, lá na Itália. E a gente levou a Lorena, que chegou da Colômbia ontem, está no Rio de Janeiro. O Zona Sul tem um time de 11 experts, né? Qual é o papel dos experts? São 11 caras. Então, um é o Jimmy Ogro, que é famoso. Esse é famoso, trabalha na TV Globo com a Ana Maria Braga, aquele cara de 2 metros de altura com uma barba assim. O Jimmy é o expert de carnes, bovinos, suínos. O André Guedes é o cara dos queijos. O Marcelo Scoffman é o cara dos azeites, que você falou. A gente esteve em Modena agora, a terra da Ferrari, na sede da Denigris, que é um dos maiores produtores do mundo de aceto balsâmico de Modena. Então, esse time, a Lorena de alimentação saudável, aí você tem o Dionísio de vinhos. Então, são 11 caras. Qual é o papel do expert? São 3 responsabilidades principais. Primeira, formar o nosso consultor de vendas. O Zona Sul tem 7 mil colaboradores,
5%, 350 pessoas, são os consultores que fazem a venda consultiva. Então, não basta botar o produto na gôndola, o consultor, ele explica para o cliente, ele recebe uma formação do expert, e ele explica para o cliente no dia a dia qual é o melhor vinho, qual é o melhor queijo, o que é um aceto balsâmico. O cliente não tem obrigação de saber, né? E ninguém nasceu sabendo. Então, o consultor, e estava falando com a Marina agora há pouco, a gente fez um concurso de venda de cereja, que eles vão para o Chile. Eu nunca fui para o Chile na minha vida, não conheço o Chile. E a gente mandou 20 pessoas que nunca pegaram avião na vida e foram para o Chile ver como é que as vinícolas lá funcionam no Vale do Colchagua, tudo isso aí. Então, como é que a gente faz a seleção? O segundo papel do expert é avalizar o mix. Então, esses caras estão no mundo inteiro. O Marcelo Scofran do azeite, que você falou, ele mora 6 meses no Rio, 6 meses na Espanha. Ele tem uma casa eu esqueci o nome, na Andaluzia, lá eu não conheço a Espanha também. Mas ele mora no interior da Espanha metade do ano. E ele traz alguns produtos para a gente. Ele é júri de concurso em Israel, na Turquia, na Grécia. Então esse cara viaja o mundo inteiro. E aí voltando, a terceira eu uso a imagem dele institucional. E como o Zona Sul é pequeno, não tem 200, 500 lojas, esse cara faz degustações nas lojas. Então esse cara existe, ele tem uma verdade. Esse cara não é uma com todo respeito a outras empresas que têm outras estratégias, mas esse cara, ele existe, né? Ele está lá em Ipanema, ele está em Copacabana, ele está na Barra da Tijuca, ele está no Recreio, então ele está na Urca, ele está desde nas lojinhas pequenininhas, né? Que o cara tem que ir, ele ocupa uma rua de gôndola lá, que o cara, se parar 2 ou 3 caras, já atravanca um pouquinho o movimento. Então, a Lorena, que é a de alimentação saudável, ela tem esse papel de avalizar, ir no produtor rural, conhecer essa história, a qualidade do produto. Então eu estou vendo ali agora, encontro vegano, né? Então você tem hoje vários títulos, vegetariano, vegano, sem glúten, sem lactose, etc. A pergunta que você fez para a Isabela, o que é natural hoje em dia, né? Então, e aí a Lorena, então, ela ajuda o comercial, a nossa equipe, que ela é especialista, a trazer produtos do mundo inteiro. E eu vou dar um outro exemplo aqui, também verdadeiro, aconteceu um mês atrás. A gente tem um dos experts, que é o Christophe Lydie, é um francês, né? É um italiano, né? Com esse nome, né? Christophe Lydie, né? Ele é francês até o último fio de cabelo. E o Christophe, ele está na França de férias agora, mas esse cara, a gente foi numa feira de orgânico na Lagoa, no Rio de Janeiro, né? E aí a gente, no meio da feira, a gente viu uma barraquinha que eu achei interessante. E ele falou, pô, esse cara tem abobrinha amarela. O Christophe falou, e eu não tenho o conhecimento que o Christophe tem. E ele falou, vamos pegar o contato desse cara. Aí eu peguei o contato na feira de orgânico, lá na Lagoa, né? No Rio de Janeiro. A gente pegou o contato, o cara fica em Teresópolis, ele está 1 dia por semana em cada feira de orgânico, ele é pequenininho, e a gente foi lá, meteu o pé na lama, foi lá em Teresópolis, passei um dia inteiro com o Christophe, a Marina foi também lá, a gente conheceu a produção dele, a gente avaliou a possibilidade de eu pegar uma barraquinha na loja de Santa Mônica, que é uma loja de 2.000 metros quadrados, e eu poder botar o produto desse cara lá na loja de Santa Mônica. Então, mas é óbvio que eu estou negociando, ainda ele produz pouca coisa, então... E aí o Christophe é um dos experts, ele falou, pô, esse cara tem coisas que ninguém tem, né? E aí eu perguntei, como é que esse cara tem abobrinha amarela? Como é que você teve isso? E o cara andando descalço na lama. O carro dele é um Fusca sem carroceria, ele sobe lá no morro, lá em Teresópolis, na Serra do Rio, até chegar na produção, a gente meteu o pé, quase que eu escorreguei lá, um negócio assim. E aí ele falou o seguinte, não, uma cliente minha aqui na Lagoa, que foi para a Itália, ela falou, pô, você tem que ter isso aqui, não sei o que, né? E ela passou a cultivar. Então, esse é um exemplo de como é que a gente traz para o Zona Sul produtos que ninguém tem, né? Muito legal. Essa é uma coisa do especialista que eu acho que é importante dentro dessa discussão, né, do que é saudável, natural para o supermercado, porque a gente viu o crescimento em alguns supermercados da área de saudáveis, né, e de produtos naturais. E a gente vê um pouco de tudo, desde algo bem montado, curado, que você vê que tem um especialista ali, pensado, né? E aqueles supermercados que só tem o sem açúcar, que vai ter só produtos com, sei lá, adoçante, vai saber qual adoçante e tal, e os sem glúten, e acham que isso é saudável, né? E essa é a definição de gôndola de saudável. Então, hoje é legal que alguns estejam tentando já, pelo menos tem uma tentativa ali, mas você vê de tudo, desde os mais avançados e até aqueles que estão ainda no basicão, que aí você se questiona se é saudável mesmo e é natural mesmo. Mas, enfim,
Então, eu queria perguntar para vocês, entrar no nosso tópico, né, de hoje, de quais os desafios, por que os supermercados têm demorado tanto para entrar ou para abraçar os produtos mais naturais, saudáveis. Enfim, e aí eu vou deixar para vocês, varejistas aí que entendem mais do mercado, queria entender de vocês o que vocês veem de desafios do varejo brasileiro para adotar e absorver e introduzir mais produtos naturais e saudáveis dentro da sua linha. Talvez, não sei. Vou começar, Carlos. E assumindo minha culpa, tá? Como cadeira de comprador e comercial. Eu tenho certeza que os últimos anos essa cadeira de comercial ela era muito fechada, principalmente para pequenas marcas, pequenos produtos, porque eu acho que tinha muito, e ainda tem um pouco, aquele estigma de varejo de quem paga mais tem mais visibilidade, quem vende mais tem mais visibilidade. E eu acho que tem um movimento dos últimos 5 anos para cá, acho que até um pouquinho antes da pandemia, e a pandemia também acelerou isso, que é de produtos naturais e o mais saudável possível estarem do lado dos que mais vendem. Eu uso o exemplo principalmente do energético que mais vende no mundo, que todo mundo sabe a marca, e a gente vê redes hoje, inclusive o Raiz faz isso, de quando você tem grandes marcas, você tem uma opção saudável do lado. Quando você tem uma papinha que mais vende da marca que todo mundo conhece, tem uma papinha saudável do lado. Antes o consumidor, né, o final, ele não tinha nem essa opção. Ele ia no mercado e ele tinha que se resolver com o que tinha no mix. Então eu acho que o grande ponto é isso, eu acho que a abertura do nosso lado, de dar essa visibilidade, e aí citando um pouco do nosso lado da Raiz, a gente tem isso como DNA, de pegar pequenas marcas, dar a visibilidade correta e deixar o consumidor se resolver. E a gente vê que esse movimento ele se reverbera em venda. Principalmente quando o cliente ele vê produtos saudáveis, produtos orgânicos, produtos naturais, com o mesmo preço, ou, enfim, com a mesma visibilidade, mas também com a mesma... Eu trabalho com assinatura, então a gente vê que o cliente, quando ele gosta de um produto, eu acho que o varejo físico tem muito isso, mas a gente também usa, que ele degusta uma vez, ele compra sempre. Às vezes é só a virada de chave de provar. E eu acho que o varejo físico faz isso com a degustação. A gente tenta fazer com o sampling, que é uma forma de levar um produto que às vezes o cliente não estava aberto para conhecer, e ele conhece, e uma vez que ele conhece, ele coloca dentro do carrinho dele e vira uma compra contínua. Então eu assumo que o comercial de grandes redes talvez hoje em dia esteja mais aberta, principalmente para discutir e receber essas pessoas. Pelo menos na Raiz a gente tem o hábito de conversar, acho que por semana, com umas 5, 6 marcas de produtos que às vezes nem tem no varejo, eles nem sabem como entrar no varejo. E aí a gente tenta, com um pouco do nosso know-how, dar o caminho das pedras, às vezes até, se for possível, precificar e fazer uma conta junto com ele para saber o quanto que o produto dele ficaria. Eu acho que eu tenho bons exemplos aqui na feira que, se a gente pegar na mão dessas marcas e comprar um pouco da ideia deles, eles viram grandes, porque eles só precisam, às vezes, de uma visibilidade que eles não têm. Então, a gente é muito fã do Erewhon. Você estudou em Stanford, você deve conhecer o Erewhon, lá na Califórnia, e do Whole Foods, né, que foi comprado pela Amazon alguns anos atrás. Mas, assim, comparar a renda per capita de Nova York, de Los Angeles, com o Rio de Janeiro e São Paulo, tem uma diferença muito grande. Mas o modelo que eles fazem de sair da mão da grande indústria e partir para o produtor local, que é o que a gente está falando aqui, né, é um negócio muito legal. Que, obviamente, e aí te respondendo, né, por que os varejistas não... Né, qual é a dificuldade que os varejistas têm? Também fazendo meia-culpa aí, que nem o Rafael, e aí eu também sou responsável, nós, aqui a equipe que está ali, nós, às vezes a gente é premido pelo curto prazo. Às vezes você tem uma meta de venda, você tem uma meta de margem comercial, você tem que entregar um resultado. E o cara que é pequeno, obviamente, nem sempre vai ter o menor custo, né? Esse cara que eu te falei agora, lá em Teresópolis, que produz. Então, assim, a gente é um confronto longo prazo e curto prazo. Então, o Zona Sul está aqui para existir mais 50, 100 anos. Assim como eu espero que a Amazon queira que o Whole Foods dure mais 50, 100 anos. Né? Às vezes tem uma diferença entre o discurso e a prática, né? Mas, em geral, a gente
tirando algumas outras, mas geralmente, no caso do Zona Sul, a gente quer que a empresa dure mais 50, 100 anos. E às vezes você tem um incentivo de curto prazo. E aí as coisas entram em choque. Muitas vezes nós precisamos abrir a cabeça da equipe comercial. Porque às vezes o cara dá mais trabalho você trazer um cara que é pequeno, né? Um cara que às vezes está aprendendo. Então, desenvolver um cara... A gente tem um exemplo, que eu tenho mais 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui, só para dar um exemplo para vocês aí. A gente desenvolveu também, tem um fornecedor lá na região serrana do Rio, que é Teresópolis, chamado Rancho São Francisco de Paula. Esse cara atendia o Delírio Tropical, que é um restaurante no Rio de Janeiro. Até o irmão do Bernardinho, que é o dono e tudo, jogador de vôlei aí. Quem conhece lá no Rio, tem 10 restaurantes, tem uma comida bacana e tudo. E esse cara quase quebrou na pandemia. Quando chegou pra gente, eu falei, pô, a gente pode fazer uma parceria com esses caras, porque ele tem qualidade, ele é produtor rural, ele só trabalha com orgânico, que é o tema aqui do painel, só que esse cara quase quebrou. E aí a gente, na época, chamou a equipe, e a equipe falou, pô, esse cara não tem margem, esse cara não tem custo. Eu falei, calma, vamos olhar o longo prazo. Vamos trazer esse cara para ele ser exclusivo do Zona Sul. Ele tem logística, ele está a 90 quilômetros do Rio, ele tem qualidade, ele tem uma compostagem com a Embrapa, que o adubo é o grande pulo do gato, né, para esses caras, né? Então vamos fazer um trabalho. E a gente trouxe uma cooperativa que botou 3 milhões de reais nesse cara. Então o Zona Sul não botou nenhum real nesse cara. Na realidade, a cooperativa fez um value proposition lá, botou 3 milhões. Esse cara, o Zona Sul garantiu um contrato de escoamento de 5 anos para as folhagens orgânicas dele, né? A gente começou devagarzinho. Hoje eu compro, sei lá, mais de $500 mil mês desse cara. Esse cara gerou emprego, esse cara gerou ele movimentou a economia do interior do Rio. Ele pegou uma terra em Duas Barras, que é no outro lado do estado do Rio, para fazer um hedge, né? Teresópolis chove muito e é alto, Duas Barras é baixo e é seco. Então hoje ele planta frutas orgânicas e legumes orgânicos em Duas Barras, em Teresópolis ele tem folhagem. Então a gente fez uma triangulação, Zona Sul, esse cara que é o produtor rural lá em Teresópolis, e uma cooperativa. Então todo mundo se deu bem, o Zona Sul ganhou um produto de qualidade com exclusividade, esse cara garantiu emprego e está tendo um resultado, e a cooperativa botou dinheiro no negócio que dá retorno. Então eu acho que fazer esse ganha, isso não foi fácil, que no início o pessoal, porra, mas esse cara não dá resultado. E o nosso sonho era igualar o preço de venda do orgânico ao convencional. É difícil. E eu quis que ele cortasse na carne, eu falei para esse cara no início, cara, você vai ter que baixar um pouquinho o teu custo. E ele baixou. Então ali eu senti uma verdade, eu senti que o cara estava afim de fazer um negócio de longo prazo. Então, e a gente está já há 4 anos e quer ficar 10, 20 anos. Eu acho que é isso um pouco, que o Brasil é um país muito instável, né? Tudo acaba rápido, entra um governante, ele muda a obra do outro cara, aí entra outro cara, o cara quer. Cada um olha o seu curto prazo, né? Por isso que o Brasil está nessa situação, na minha opinião. Ninguém está olhando o longo prazo. Então a gente tem que buscar olhar cada um no seu quadradinho aí, olhar o longo prazo. É um pouco que a gente busca. Mas precisa quebrar, às vezes, a cultura dentro do Zona Sul também, que o cara está olhando o curto prazo. Posso complementar? Queria falar também um pouco, né, sobre como o supermercado é organizado, né? Talvez seja uma pergunta até mais filosófica, né? Mas a gente falava muito de gestão de categoria, né, nos Estados Unidos. E assim, quando você pega assim, alimentos saudáveis é muito grande para ser uma categoria. Tem um mundo lá dentro, né? Então, assim, então, o que eu vejo? Eu vejo também assim que a organização do supermercado, às vezes assim, a gente associa uma indústria, uma categoria com uma temperatura. Então, por exemplo, alimentos infantis são secos porque o meu espacinho aqui que eu coloquei para o meu PNL só tem seco, então é isso. Entendeu? Mas assim, isso não é olhar para o cliente, né? É olhar para nós mesmos. Né? Exatamente. Então por que não pode ter um alimento refrigerado infantil ou congelado infantil, né? E o que é uma gestão de categoria, né? Porque ela é tão, às vezes, ela pode ser míope, né? Porque ela foca naquilo, assim, nós trabalhamos laticínios. Tá, e o pessoal, então, a Vida Veg? A Vida Veg é esse cara que vai gerir, ou esse comprador, e aí como que você comunica? Então, eu acho que tem uma oportunidade para expandir, né? Quando você falou que era a Lorena, a primeira coisa que me veio na cabeça é, gente, uma pessoa para a indústria saudável inteira e tem um cara de azeite.
né? Então é até um convite assim, né, de pensar assim, quem que é a nutri infantil animal que está olhando a gestão de categoria de alimentos infantis? Entendeu? Então, assim, às vezes quebrar essa categoria em subcategorias e trazer uma multitemperatura, né? Eu uso um exemplo, tem uma empresa nos Estados Unidos em alimentação infantil que está crescendo muito, chamada Once Upon a Farm. A sócia é Jennifer Gardner, eles estão crescendo, tem alimentos congelados e refrigerados. Eles fizeram várias parcerias com grandes varejistas americanos e os varejistas puxaram um freezer para a gôndola infantil, para o meio do supermercado. E colocaram lá, já que o povo não está indo no congelado para entender que está alimento infantil, vamos pôr um freezer aqui. Então, eu acho interessante assim, pensar nessa evolução, né, de gestão de categoria. Né? O que é um alimento infantil, o que é um alimento saudável, e não tem um mundo aí dentro, né? E a gente não está gerindo, talvez, de um jeito... Enfim, então isso, quando você me fez essa pergunta do desafio, às vezes é a disposição, a comunicação, como é gerado, quais são os incentivos. Concordo muito com essa questão de longo prazo, curto prazo. Só fazer aqui, não existe papinha saudável, o problema não são os ingredientes e a consistência. Esse ponto que você colocou também da Expert, né? A gente tem barreiras dentro da empresa, né? Entre as categorias, entre os... A gente busca quebrar essas barreiras, né? Então, com certeza, não tem que ser só a Lorena, né? Então, a Lorena foi lá em Parma e viu coisas de outras categorias na categoria dela. A gente quer abrir a cabeça das pessoas, então não posso colocar barreiras, mas elas existem dentro do comercial, entre qualquer empresa, né? E quando a empresa fica grande, né? Então, a Zona Sul hoje é grande, é 4 bi, 7 mil colaboradora. Quando o Pedro era há 30 anos atrás, era 10, 20% do que é hoje. Então, é um desafio realmente quebrar essas barreiras que você falou aí. É um ponto importante, né? Quando a gente fala de desafios do curto, do longo prazo, tem uma coisa, quando eu penso em alimentação natural, mais saudável, que eu acho que preço é algo restritivo ainda, né? Porque você tem produtores mais saudáveis que vão utilizar ingredientes mais selecionados, vão ter um processo produtivo mais artesanal, menos ultraprocessado, enfim, né? Então, o preço ainda acaba vindo um pouco mais alto. A gente está falando aqui do Zona Sul e do Raízes, que são varejos mais premium, né, que conseguem e atendem um público mais selecionado, que já tem um pouco mais de poder aquisitivo, né? E o outro ponto que eu acho também é o nível de educação, né, do consumidor. Se você pensar, a gente está falando aqui, gente, de um público muito selecionado, que vem para uma feira de produtos naturais, saudáveis, consegue ter um mínimo de entendimento sobre ingredientes, sobre quantidade de açúcar, de carboidratos, enfim, né? Tem um nível de educação em relação a esse tema maior. Mas, se você pensar na população brasileira hoje, é muito básico, né? Ninguém entende o quão mal, sei lá, faz consumo de Coca-Cola, sendo Coca-Cola, né? Tá, maior quantidade de lares brasileiros hoje, a penetração maior é da Coca-Cola, enfim. Então, eu acho que tem um ponto de educação, nível de consciência da população brasileira ainda, né, é um grande desafio para ter produtos mais saudáveis no varejo. E aí uma pergunta que eu faço é: qual é o papel do varejo em educar esse consumidor, né? O Carlos comentou um pouquinho dessa educação. O consumidor não é obrigado a saber de tudo, né? Então, dentro do tema, né, de orgânicos, de natural, Carlos, você tem esse papel da Lorena também, de ter um consultor que possa explicar um pouco dos ingredientes. Como é que vocês fazem um pouco contribuem para essa educação do consumidor nesse sentido de uma alimentação mais saudável, talvez, ou mais natural? Então, a gente também tem em 4 lojas, a gente tem uma sala de cursos envidraçada e tudo, então a gente tem quase todo dia, de quinta a domingo, a gente recebe clientes, colaboradores, então tem aulas de gastronomia e de educação também. Então a gente recebe às vezes o pequeno produtor, ele usa essa sala, às vezes o expert usa essa sala. A gente faz no digital também, né, para ter um alcance maior. Então, mas o grande canal é o consultor, né, porque todo dia, o expert não está todo dia na loja. E a gente tem 350 consultores. Então a gente busca, por exemplo, há 20 anos atrás no Rio de Janeiro, o queijo brie, 25 anos, não era um negócio conhecido. O Zona Sul ajudou a popularizar, né? Ajudou a, vamos dizer assim, aumentar o volume de venda, né? O orgânico também, a gente busca
fazer palestras, aulas mais práticas, sempre aulas práticas, de receitas também. Então a gente tem um interesse comercial, mas também tem um interesse educacional. E também na redução do desperdício, né? A gente no Zona Sul faz um trabalho muito grande. A gente criou um banco de alimentos agora, saiu no RJTV tem um ou 2 meses atrás, a Conlurb, que é a Companhia de Limpeza Urbana do Estado do Rio, né? No bairro do Caju ela tem um aterro sanitário em Gramacho, que grande parte do resíduo orgânico do município, do estado ia para lá, né? Do Grande Rio. E agora a Conlurb tem no Caju um banco de alimentos que ajuda aí 1.000 famílias carentes. Então a gente pegou 8 lojas nossas e está destinando o chuchu, o legume, a cenoura que está amassado, né? Tá bom para consumo, mas não vai vender, iria para uma perda. Então, em vez de ir para o lixo, ele está indo para famílias carentes. Então, isso também a gente busca criar esse junto ao cliente, ao colaborador, essa cultura de não ter o desperdício, né? Que ainda é muito forte no Brasil, né? Então, inclusive, é uma razão pela qual vários experts nossos são estrangeiros. Esses caras que nasceram na Itália, na França, no pós-guerra, eles não... Diferente do brasileiro que está acostumado a jogar água. Eu sou judeu, também morei em Israel. Em Israel, eu cheguei, um tio meu veio para o Brasil, viu o cara lavando o carro, a mangueira jogando água para fora. Vocês são malucos aqui no Brasil? Eu falei, não, é porque tem muita água aqui, né? Então o brasileiro está acostumado a desperdiçar. Então a gente tem que criar essa cultura no cliente, no colaborador. E a cultura do orgânico, a cultura do alimento natural também, a gente busca passar isso para o cliente, sempre com essa visão tanto comercial quanto gastronômica, vamos dizer assim. Rafael, vocês têm políticas ou programas de educação, já que vocês trabalham com esse tipo Como eu de disse, né, a Raiz ela foi criada a partir do orgânico, né? Então a gente tem muito... no começo a gente sabia, né, agora abriu muito, mas a gente sabe, principalmente as famílias que entregam os produtos orgânicos, né? E a gente usa muito nossa rede social. A gente é um varejo físico, não tem uma equipe do Zona Sul, queria ter, mas não tenho. Mas a gente tenta usar a criatividade, principalmente em rede social. E aí tem o Luca aqui, o pessoal de marketing, que tenta fazer collabs, principalmente com marcas, porque aí a gente dá uma visibilidade, principalmente para o cliente online, né? O cliente online ele é muito visual. Eu não tenho uma degustação, mas eu tenho um sampling. Então a gente sempre abre para a marca a possibilidade do sampling. E o sampling nosso, como eu disse, a gente tem assinatura e avulso, né? 60% é assinatura, o cliente semanal, quinzenal ou mensal, e 60% também é o cliente semanal. Então ele vai receber o produto na casa dele. Eu sempre abro isso para as marcas, essa possibilidade. E a coisa mais íntima que tem, né? A gente não está fazendo com que o cliente prove no caminho do mercado dele, ele está recebendo na casa dele. E também a gente abre isso para as possibilidades de marcas. A gente já fez com caldo de legumes naturais, a gente já fez com pão de queijo natural, a gente já fez com o Papai que Fez. Tem um projeto agora da gente pegar uma quantidade do Papai que Fez e levar para os clientes que compram, que são mães dentro dos nossos clientes, né? Que é uma grande porcentagem que aumenta bastante. É um cliente muito curioso também. Mas eu acho que essa possibilidade de ser criativo com o que a gente tem na mão. Eu acho que no online, falando diretamente da nossa parte, é o sampling. O sampling ele é a forma mais democrática da gente fazer o cliente conhecer o produto, né? Então, acho que é uma forma justa também dessas pequenas marcas terem visibilidade. Só um ponto, né, de qual que é a responsabilidade também dos produtores de auxiliar o varejo com esse conteúdo, né? Informações, então, né? Então, assim, eu acho que... como eu já preparei várias apresentações falando como estava a categoria para os varejistas, né? Dos líderes de categoria, da indústria, explicando como estava a categoria, né? E eu acho que assim, tem desafios de comunicação no digital e no físico, né? Então, assim, qual que é a comunicação na gôndola de um produto complexo, de um produto novo, de um produto diferente, de uma coisa que não existe, né? Como que você explica o que é aquele produto, né? Então, eu acho que é aí que vem a parceria também, né? De não considerar que o varejo e a empresa de bens de consumo são inimigos, né? Ah, sua margem é minha oportunidade. É como que nós podemos trabalhar juntos para levar a melhor proposta, né, para o consumidor. Então, para mim, assim, a gente, nas empresas que eu investi, eu sabia que a gente não estava com uma boa proposta para o varejo físico, porque a gente não conseguia explicar o produto.
Então não adianta também colocar um peso em cima do varejo, né, que às vezes é um peso compartilhado, né? Então tem que ter uma boa vontade do varejo, mas tem que ter uma disposição da marca de também, deixa eu fornecer material, você quer que eu dê uma aula, você quer que eu explique, você quer que eu traga um especialista, para também enriquecer esse conteúdo, né? Não, eu só ia citar aquela pergunta que eu faço sempre para as marcas, né? Contarem a história, é basicamente o que a Isabela falou. É construir os banners, os mini banners, os posts para Instagram junto, né? Ninguém sabe melhor vender a marca do que eles que criaram. Eu posso até tentar fazer um texto ali com as informações que eu tenho, mas quem vai saber vender são eles. Então, normalmente, nossos posts, nossos banners, a gente fala, qual frase que você quer de impacto para colocar o seu produto no post, né? Como que você quer que seja a informação, porque, logicamente, a gente molda para o nosso público, mas a informação principal, o benefício do produto, quem sabe dizer é quem criou, né? Acho que um ponto que a Isabela trouxe, que ia entrar de um lado a gente tem o desafio do varejo de conhecer, de dar abertura para as marcas, de olhar esse segmento de uma forma mais informada, mais estruturada. Do outro lado, a gente tem a própria pequena indústria, ou a indústria que está entrando dentro de uma alimentação mais natural, saudável, orgânica, de entrar no varejo e poder explicar para o varejo como lidar com aquele produto. A gente tem aqui vários produtos super inovadores. A gente, na Locale, vê muita coisa vindo nova, novos ingredientes, novas abordagens, novos formatos. Só que essa marca tem uma dificuldade enorme de comunicar, né? De fazer com que o consumidor entenda o que é aquele ingrediente. E aí tem esse conflito com o varejo, porque você fala, não vão cadastrar você, apesar de ser um produto ótimo para a saúde, super bacana, inovador, mas ninguém vai entender, vai vender nada, eu não vou te dar nenhum espaço, porque não vai vender. Ou mesmo se eu te der espaço, não vai vender, e aí eu vou te descadastrar nos próximos 3 meses, né? Então tem essa coisa também da sincronia e do alinhamento entre varejo e indústria. Talvez, às vezes, o varejo está buscando curto prazo, não longo. E a indústria, ao mesmo tempo, está trazendo algo inovador para o mercado, mas que esquece que o consumidor é o final da ponta que precisa entender e comprar, né, gente? No final, todo mundo quer ganhar dinheiro, varejo, indústria, e todo mundo tem que ganhar dinheiro para crescer. Então, não sei, não é uma pergunta, né? Estou falando aqui, mas... vocês veem esse desalinhamento? Como vocês lidam com essa coisa do... Eu tenho algo saudável, inovador, muito boa, mas que não está ainda, né, não está pronta para o varejo. E aí tentar se ajudar para que isso cresça de forma conjunta. Carlos, você mencionou um pouco do projeto que vocês têm feito, né? Então, nesse sentido. Hoje, na feira mesmo, a gente já teve aí vários stands, né? Sem citar nomes aqui, mas a gente já conversou hoje com uns 4 ou 5 aí, presidentes ou diretores de empresas que cresceram muito, e o Zona Sul foi muito importante para esse crescimento, né? A gente ouve muito assim, nosso produto é a cara do Zona Sul. Eu brinquei e falei, eu ouço isso 100 vezes por mês, né? Mas em muitos casos é uma verdade, né? E aí, esse produto é nossa cara, eu também fui sócio de um fundo há 20 anos atrás, né? Que a gente tinha captado 50 milhões de reais. Eu ouvia o seguinte, meu produto não tem concorrente. Eu ouvi isso 100 vezes por mês na época, né? Hoje eu... Mas aí, então, tem um desalinhamento, mas também tem muito alinhamento, né? Então, assim, eu acho que... Hoje mesmo, a gente falou com vários caras aqui que cresceram muito no Rio com a gente. E aí, esse ganha-ganha, ele existe muito também, né? Eu acho que depende muito da cultura, né? Talvez o Zona Sul, por não ser tão grande, por ter uma família ainda, né? Uma família por trás, talvez ele tenha esses valores que são muito arraigados, né? A gente consegue rodar todas as lojas em 2 semanas, então ele não é tão grande assim, né? Então acho que isso ajuda um pouquinho, e aí a gente cresce junto, né? Tem vários exemplos aqui, isso tem acontecido muito. Em relação, queria só colocar um ponto que a Isabela falou também da questão da loja, é verdade, né? Quando ela falou da papinha de bebê, que está numa dada sessão, essa quebra de barreiras é um grande desafio, né? A gente buscar fazer todo mundo trabalhar pelo todo, né? Porque o ser humano, acho que ele tende, né? Hoje em dia o mundo é muito competitivo, né? Hoje aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu estava de manhã no aeroporto e encontrei um colega que trabalhou comigo na TIM há 20 anos atrás. Eu não vi ele há 20 anos, vindo para cá.
Ele não tem nada a ver com alimento. Eu trabalho na TIM comigo, Telecom e Telemóvel, ele está numa empresa Valide, aquela que faz os chips, né? E eu não vi ele há um tempão. E ele me falou uma coisa hoje, eu não vi ele há 20 anos. Foi no casamento dele no Rio há 20 anos. E ele falou assim, porra, hoje com o híbrido, ele falou, depois da pandemia, a gente trabalha muito mais do que antes. Então, hoje em dia, talvez, essa competição, esse foco em resultado, essa busca, que eu acho que não pode ser tão desenfreada, né? Tem que ser equilibrada. Então, acho que esse é o nosso desafio, de fazer uma loja e focar no cliente. Às vezes a gente se pega focando na gente, na meta, na nossa categoria, e esse é o grande desafio, né? E isso, eu vejo a Amazon, a empresa que tem um foco no cliente muito forte, é impressionante, né? A Amazon é um gigante, deve ser uma das 10 maiores empresas do mundo, mas acho que é o Jeff Bezos, né? Esse cara conseguiu, é o mesmo cara que está há 30 anos lá, esse cara conseguiu passar uma mentalidade de cliente numa empresa que fatura bilhões de dólares no mundo, é uma façanha realmente. Então, voltando aqui, então acho que a gente tem esse desafio, né? E o Zona Sul também é uma empresa que ela não é, eu sou engenheiro de produção, mas ela não é processualizada. As lojas não são padronizadas. Quem conhece aí levantou a mão. Uma loja de 200 metros, uma loja de 2.000 metros, é impossível. Mas o cliente, ele quer o mesmo mix. Ele fala, porra, no Leblon a gente tem lá, quem conhece a Dias Ferreira e a General Artigas, né? Uma loja, que é a loja 7, tem, sei lá, 1.000 metros quadrados de área de venda, né? Uma região super nobre do Rio. E a General Artigas é a mesma calçada, né? O mesmo quarteirão, assim. A General Artigas tem 200 metros, 300 ela é 4 vezes menor. E o cliente fala, esse é o meu Zona Sul, eu quero o mesmo mix da outra loja. Pô, mas a gente não fala que é impossível, a gente tem que se virar e trazer o produto para a loja que ele quer. O cliente não quer nem andar meia quadra, ele quer porque ele é apegado ao gerente de loja, àquela operadora de carro. Isso é muito forte, né? O Rio, eu morei em São Paulo, adoro São Paulo, tá, gente? Não tem paulistano aqui não, né? Aqui não tem nenhum paulistano não, né? Minha mãe é carioca, mas tudo bem. O Rio é muito diferente de São Paulo, né? São cidades, cada uma, né? Cada uma com as suas... E o Rio tem essa questão relacional muito mais forte que São Paulo, né? Não é melhor nem pior, apenas diferente, né? Então isso é muito forte na cultura do Rio, então na cultura então por isso que o consultor é tão importante nessa questão de formar o cliente, na questão do natural, do orgânico, né? Acho que só nesse ponto também, né? Eu, nas minhas apresentações que eu fazia também, sempre tinha assim, quais são as iniciativas de marketing que a empresa vai fazer para apoiar o varejo, né? Então isso que eu acho importante quando você entra com um novo produto, ter uma conversa sobre o que a gente vai fazer para isso aqui rodar, né? Então assim, hoje eu acho que o foco, por exemplo, de alimentação infantil é muito o foco das profissionais de saúde, da nutricionista infantil, dos pediatras. Então, fazer um trabalho de apresentação da marca para essas profissionais e para esses profissionais que são quem indicam o produto. E daí usar esses pontos como um ponto de distribuição, de falar, estamos aqui. Pô, boa ideia, hein? Posso copiar? Só me contratar. Não, tô brincando. Boa ideia, vou fazer isso. Então, eu acho que assim, é muito assim, sobre onde que aquele consumidor vai aprender sobre o seu produto, né? Às vezes, como a alimentação infantil é muito complexo, não faz nem sentido eu tentar comunicar direto com o consumidor. Às vezes é mais fácil falar, Nutri, explica o produto, entendeu? Porque aí, assim, uma Nutri atende 50 crianças, então você também tem essa oportunidade, né, de você comunicar o produto. Então, fugir do transferência de valor para o Google e para o Meta, entendeu? Ficar lá pagando e falar, gente, onde que realmente faz sentido esse consumidor aprender sobre esse produto, né? E eu acho que hoje nós temos assim, a democratização do acesso à informação através das plataformas de mídia social, faz com que pessoas super qualificadas tenham um alcance super relevante. Então, como que a gente usa também, né, essas pessoas para falarem sobre esses produtos de um lugar de verdade, de um lugar de estudo, né? Complementando um pouco o que a Isabela disse, falando da Raízes, hoje a gente tem grandes parceiros da saúde, né, de nutrição. Esses são nossos verdadeiros influenciadores. São profissionais de saúde, nutricionistas, enfim, todos do ramo semelhantes que recebem os produtos e eles conseguem, melhor do que ninguém, explicar para o consumidor. Então, o pessoal de marketing aqui tem uma grande base de nutricionistas que recebem, e eu posso falar que isso é muito mais efetivo até do que um blogueiro que tem milhões que vai somente receber o produto. Então, o profissional da saúde, às vezes, ele recebe um leite de aveia, ele consegue em um post falar milhões de benefícios que um influenciador de grande nome não vai conseguir. Então, a gente prioriza isso muito.
E eu queria lembrar aqui uma coisinha que eu lembrei que a gente tinha muito forte no Quitanda, que eu trouxe para a Raiz. O Quitanda, todo sábado, um sábado por mês, perdão, a gente fazia uma feira de experiência dentro da loja com as marcas que não conseguiam, não tinha certificação para entrar na loja ainda. Então, aquele cara de feira, até olhei a Localia aqui, é uma pequena Localia, é o cara que fica na feira do sábado, aqui no centro de São Paulo, e aí tem o brownie, tem o sabonete vegano, tem, enfim, a granola, que ele ainda não conseguiu, não teve tração, não teve investimento, mas ele queria visibilidade. E de lá saíram muitas marcas que entraram para a loja, e de lá tem muitas marcas que eu trouxe para a Raiz, com esse DNA. E aí é muito legal ver uma marca que começou lá no sábado, que o cara ainda trabalhava no corporativo ou em outra coisa, e usava como hobby e virou a renda principal dele, sabe? Inclusive a gente tem marcas, por exemplo, tem uma Fazenda São José que entrega todo sábado pra gente, que ele vem todo sábado, antes de ir pra feira que ele vai aqui em São Paulo, ele deixa os queijos dele lá com a gente. E é o queijo que mais vende em assinatura, ou seja, é o cliente que coloca dentro do carrinho dele e ele gosta. E se não tem, ele me dá mais problema que uma Corinho, uma Native que vende muito mais. Mas é porque tem essa ligação, tem história, tem credibilidade. Enfim, só foi um remember que eu tive aqui que foi muito importante. Bacana. E aqui queria entrar um pouco no fato de... A gente está falando, né, dessa possibilidade potencial, que vocês já trabalham em produtos mais selecionados, saudáveis, né, mas existe um ganho também para o varejo de olhar para esse segmento, né? Eu acho que tem às vezes o varejo está negligenciando esse segmento por uma visão de curto prazo, mas existe hoje uma competitividade muito maior do varejo, né? E existe uma necessidade de diferenciação. Então, eu queria abordar 2 temas aqui, perguntar para vocês. Uma é, o que você acha que vocês, adotando esse portfólio e essa preocupação pelo alimento, porque vocês, né, o tipo de produto que vocês oferecem, que tipo de vantagem vocês têm em termos de negócio, né, para incentivar outros varejistas a fazerem o mesmo, né, de trazerem algo mais natural, mais orgânico, mais saudável. Então, queria falar sobre benefícios de trabalhar com esse segmento e queria também já entrar um pouco em um varejo que não começou, não sabe nada, não tem nada de saudável. Qual é o primeiro passo que eles poderiam tomar? O que seria o começo dessa jornada, né? Como incentivar, né, um varejo tradicional a começar a colocar um pezinho nesse mundo de naturais, orgânicos e saudável? Então, acho que são essas 2 perguntas para vocês. Ganhos, benefícios, né? E dicas de como a gente pode começar a mudar esse cenário brasileiro do varejo tradicional, do varejo dos supermercados tradicionais. A parte de ganho, eu vou começar com um exemplo particular. Eu perdi 18 quilos em um ano, então, de um ano para cá. Então, na realidade, a minha educação alimentar era muito ruim quando eu era garoto e adolescente. Meus pais estão lá do Rio agora, mas não foram muito assim. Minha mãe odeia fruta, não posso falar isso aqui. Eu vou ser preso para falar, é verdade, né? Falar a verdade. E, então, assim... E aí, de um ano para cá, isso só me fez bem, né? Então, eu acho que no Zona Sul também a gente tem uma questão que é rejuvenescer o público. Você falou de papinha infantil, né? A gente tem um desafio, a gente está em regiões que a demografia tem gente muito idosa. Então, obviamente, quem tem 80 anos tem mais chances de morrer que quem tem 20, né? Então, Copacabana é um dos bairros do mundo com mais idoso, o Arpoador, né? Mesmo Ipanema também. Então, eu acho que se a empresa quer durar 50, 100 anos, ela tem que rejuvenescer o público, né? Então, eu acho que assim como meus pais, não por mal, mas por ignorância, etc., né? Lá 30, 40 anos atrás, meu avô fumava, não sabia que cigarro fazia mal à saúde, né? Então, assim como hoje em dia a gente tem hábitos alimentares que talvez hoje a gente não saiba o quão maléficos eles são. Talvez daqui a 20, 40 anos vão ter pesquisas que vão comprovar que coisas que a gente faz hoje não são. Então, assim, não são tão boas. Então, eu acho que a questão dos alimentos naturais e orgânicos, isso só vai crescer, né? Então, hoje eu fui em vários estandes aqui que, são negócios que só vão crescer. Talvez nem todo mundo vai sobreviver, mas os negócios são negócios de alto potencial. Então, eu acho que a gente tem um papel lá, no varejista, acho que ele tem um papel no sentido educador, né? Ele tem um papel, né?
Na pandemia, só farmácia e supermercado que ficou aberto, né, durante os primeiros meses, né? Todo mundo fechou, vestuário, etc, né? Então, quem era coisas de urgência, né, ninguém fica sem comer e sem tomar remédio, né? Então, só esses 2 caras funcionaram em 2020 e 2021. Então, eu acho que os varejistas têm um papel social, na minha opinião, no sentido de fazer valer isso. Agora, é claro, né, que a gente vende produtos que nem todos os produtos são, mas a tendência é com o passar do tempo. Então, eu acho que em questões de CRM, questões demográficas, questões de mix, é preciso ampliar na gôndola a questão dos produtos naturais e orgânicos, né? E eu acho que tem essa questão. Em relação à segunda pergunta, que é o que conselho dá para um varejista que não tem produtos saudáveis nas suas gôndolas? É como começar, né? Como começar, né? Se já está aqui, é um começo, né? Como começar. Eu acho que isso vem muito sei lá, tem movimentos que vêm de cima para baixo, outros vêm de baixo para cima, né? Então eu acho que geralmente nas empresas o movimento começa de cima para baixo, né? Então eu acho que o sócio, né, o gestor, a galera que está em cima tem que acreditar de verdade nisso. Não pode ser uma coisa assim que seja de curto prazo, tem que ser uma coisa para acreditar, e eu acho que quando a pessoa acredita e vê valor, tudo acontece mais fácil, né? Quando deu o clique que eu precisava perder peso, eu sabia, mas não adianta saber sem você agir, né? Tem que saber fazer. Então, acho que o cara tem que acreditar e, a partir daí, quebrar alguns paradigmas, né? Buscar realmente melhorar o mix, contratar pessoas que veem valor nisso também. É um processo gradativo, né? Um pouco diferente do Zona Sul, aliás, muito diferente. A Raiz, ela nasceu já com o DNA do orgânico, né? E um pouco diferente do público do Zona Sul, o nosso público é um público muito jovem ali, da faixa de 25 a 30 anos, que é muito da praticidade. Então, normalmente ele mora sozinho ou com mais uma pessoa e ele prefere consumir pequenas porções, né? Então, ele não é um cara de estocar muita coisa. A gente tem uma média ali que ele compra no site 1,5, 1,7 por semana. Então, ele compra realmente aquela cartela de ovos dos dias contados, sabe? Isso é bem bacana porque isso mostra muito o nosso público, que é um público antenado, um público jovem. Um lado bom desse público é um público mais fiel, né? É o público, a Raiz a gente fala que é um estilo de vida. Então, uma vez que o consumidor adere essa ideia de consumir só orgânico, saudável, vegano, ele leva como um xiita isso como estilo de vida e passa para os seus próximos. Isso é bem bacana. E quem teve a oportunidade já de provar um FLV, uma fruta, uma verdura orgânica, sabe que não tem volta, né? O morango orgânico, que a gente está na época agora, é o produto mais procurado no site, isso em 3 dias que voltou. Então isso prova que o cliente realmente ele é fiel, ele é aberto a isso. E respondendo a pergunta sobre como o varejista pode acelerar esse processo e essa abertura, eu acho que é abrindo a cabeça, né? Dando a visibilidade e dando a escolha para o cliente, não só colocando o produto vegano, orgânico, escondido na gôndola, né? Porque aí nem o próprio consumidor vai achar. Então, e aí, falando um pouco do varejo físico, a degustação ela ajuda muito, né? O cliente, a gente usava o jargão no varejo físico que se o cliente provar, ele leva, porque às vezes é só uma experimentação que faz toda a diferença, né? E aí, falando novamente do varejo online, o sampling é isso também, é o cliente provar de forma... A marca olha muito como um investimento financeiro, um sampling, né? Mas se ela olhar como um a longo prazo, principalmente pensando que o cliente que recebe não só do Raiz, compra só no Raiz, compra em outros lugares, ele vai pedir o produto que ele provou em outros lugares. Então, eu falo que é um investimento que ele retorna fácil, assim. Se você pensar a curto prazo, falar, caramba, 2.000 unidades de um produto meu vai acabar com o meu caixa. Não, mas se pensar como um investimento, 2.000 pessoas vão provar o seu produto e vão comprar em outros lugares. Então, eu acho que falando um pouco da minha culpa, é uma abertura que a gente tem que dar e o poder de escolha para o cliente comparar, pelo menos, produtos e marcas diferentes. Fala só um pouco, Leila, da verdade, do perigo de não fazer isso, né? Eu acho que, assim, nos últimos 2, 3 anos, né, desde que comecei a olhar a alimentação infantil, tem surgido um movimento muito interessante do varejo especializado em alimentação infantil.
Então, são empreendedores, né, mães, na sua maior parte, tem os 2 pais, mas em geral são mães, que veem que não existe um sortimento super amplo, né, de alimentos infantis e abrem supermercados infantis. Então, eu sei de pelo menos 30 pelo Brasil hoje, varejistas especializados em alimentos infantis. Isa, por não achar os produtos e... Não achar da forma comunicada, entendeu? E ter que ir em um varejista para achar umas coisas, no outro para achar outra coisa. Tem uma fundadora aqui de um deles aqui nessa palestra. Então, é interessante ver assim, como que é a gestão de categoria, né? Quando a gente abraça uma categoria como multitemperatura, né, plural do jeito que ela é, e não simplesmente, essa é a locação que ela tem aqui, né? Como acaba sendo mais... E assim, eu acho que foi a procura de produtos orgânicos que permitiu que raízes nascesse, né? Então, assim, o perigo é a oportunidade, né, de outras pessoas abraçarem isso, né? De ficar para trás mas outras pessoas assumirem a frente, né? E se realmente existe a demanda por isso, a oportunidade vai falar, né? E tem um ponto só para finalizar também, acho que vocês vão concordar, a melhoria do paladar que os produtos tiveram também, né? No começo, principalmente o plant-based, desculpa, gente, não dava para provar muitas coisas ali. E hoje engana super bem, engana não, mas ele é às vezes até melhor que um hambúrguer, às vezes até melhor que um hambúrguer de carne, sabe? E isso eu estendo para leite de aveia, para granola, enfim, para outras categorias que realmente melhorou muito a qualidade, né? Mas eu acho que é com a visibilidade, com o investimento, mas isso ajudou bastante, né? Esse é um bom ponto, né? Porque não dá para ser algo super saudável, mas não ser, né, palatável, né? Não dá para comer, né? Básico da alimentação. Bom, a gente tem alguns minutinhos ainda. Eu queria ver se a gente tinha a possibilidade de abrir para 1 ou 2 perguntas. Eu não sei se o pessoal da organização pode me ajudar sobre isso. Tem 10 minutinhos aqui. Deixa eu ver levo qualquer coisa. Se alguém tiver, eu levo. Eu tô aqui. Vamos lá. 2 perguntas? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Márcia. A gente veio da Argentina. Lá a gente tem uma fábrica de sorvetes e picolés veganos. Não usamos adoçantes industrializados ou artificiais. Também são sem lactose, sem glúten. E estamos desenvolvendo sorvetes para criança que seja um pouco mais saudável, porque sabemos que criança gosta de sorvete. E estamos vindo para o Brasil. Pretendemos chegar com as nossas importações aqui em dezembro. E queria a opinião de vocês sobre esse tipo de alimento, de sorvete, no supermercado, no Raízes, no Zona Sul, criança. Como cada um de vocês vê esse produto no Brasil? Como é que é seu nome, Márcia? Vai ter que puxar o freezer para a gôndola, hein, Carlos? Então, eu acho que tem um potencial muito grande, mas é um pouco o que a gente falou, tem um trabalho de educação do cliente, né? Então, assim, a gente vem trabalhando, a gente vem reduzindo no sorvete, especificamente falando, vem reduzindo o espaço da grande indústria. A gente lançou marcas próprias que não têm o seu posicionamento, que eu acho que é bacana, que vai agregar. Então, a gente lançou uma marca do Zona Sul há 2 anos, que já tem metade do share. Mas o teu tipo de produto nós não temos no mix. É um produto que faz muito sentido. Eu acho que é muito bacana. Né? Mas, assim, a gente já viu outras pessoas de São Paulo e outros estados do Brasil produzindo, mas eu acho que sim, tem potencial, mas é um trabalho, que nem a gente falou, de educação. Você tem que trazer alguém, não basta botar na geladeira, né? Como a Isabel tem que puxar para alguma área, tem que fazer um trabalho, tem que pilotar, começar devagarzinho. A gente faz muita coisa, obviamente, como muitos varejistas, pilotando, né? Então, a gente pega 2 lojas conceito, lojas médias do Zona Sul, que tem um cliente médio, vamos botar assim, aí a gente vai pilotando, aí traz o consultor para o jogo, para explicar, o expert que eu falei, né? Então, é um trabalho assim, de formiguinha. Eu modéstia à parte, acho que tem um potencial enorme.
porém eu te falo uma dor que eu tenho hoje de ser uma loja online com congelado, principalmente sorvete. Como chega na casa do cliente. A gente tem várias experiências de marcas que eu já trabalhei com sorvete, principalmente no primeiro semestre, onde é muito calor aqui no Brasil, do cliente esquecer realmente, receber a entrega, for fazer outra coisa, e quando ele abre a experiência, o sorvete está derretido, e aí ele coloca a culpa na raiz, ele coloca a culpa na marca. Então tem esse percalço no online do cliente final, de como chega o congelado para ele. Por mais que a gente explique ali, você está recebendo principalmente prédios em São Paulo, você está recebendo e tem congelado aqui. Às vezes ele esquece, ou às vezes ele, ele não consome na hora, né? Então, o sorvete, tanto quanto o açaí quanto o sorvete, a gente já teve 3 marcas de cada. Hoje eu só tenho uma, mas porque eu ainda não consegui achar a solução ainda. A gente já pensou em carros refrigerados, em térmicas, porém tem custo, né? E às vezes o cliente ele se assusta um pouco. Então, eu acho que o sorvete, o vegano, acho que a primeira entrada no varejo físico, acho que pode ajudar. No online, eu tenho esse percalço, que eu adoraria dividir com marcas e pensar em solução. Eu vou deixar para fazer mais uma pergunta antes de a gente encerrar, pode ser? Bom, se você puder falar, né, sua pergunta rapidamente, agradeço. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu trabalho na cooperativa Cabruca de cacau orgânico e biodinâmico no sul da Bahia, né? E hoje, né, os hipermercados, supermercados são os principais fornecedores de alimento para a população em geral, né? E com isso também não deixam de ser educadores, né? Mesmo que seja... hoje a gente vê os produtos, muitos dos produtos que estão no supermercado são produtos assim, de muito baixa qualidade, é o resto do tomate, é o resto do café, é o resto do resto, cheio de agrotóxicos, que passa para a gente, para o consumidor, né? E hoje, vários cientistas climáticos estão falando aí do aumento das temperaturas e tal, então a gente tem a questão de até 2100, né, uma previsão pessimista aí de aumento de 4 graus centígrados no planeta, né? Isso interfere em todas as produções, enfim. E para isso a gente como que o supermercado, o hipermercado, ele vai conseguir colocar esses produtos, né? Educar esses produtos, os consumidores para consumir isso, né? Como que vai dar abertura para essa nova... A gente está em tempos de sofrer colapso. Você vê a tragédia no Rio Grande do Sul e é daí para pior, né? Então a gente tem, como diz hoje, está com a corda no pescoço, a gente ainda não percebeu isso, né? Como que o supermercado vai trabalhar nisso, né? Porque às vezes trazer esses produtos que estão aqui, por exemplo, é uma mudança de várias perspectivas do consumidor, da forma como comercializa, enfim. Então, queria ver como que o mercado vai dar abertura para esses produtos. Falando um pouco sobre o raiz, né? Depende do mercado, né? Tem alguns que compram algumas brigas, né? Nós do raiz a gente nasceu do orgânico, né? Então a nossa briga, o nosso DNA é esse, né? A gente pode até trocar contato depois, porque o nosso público ele já entende essa proposta, né? Então acho que o ponto importante é esse. Eu acho que eu sempre falo para as marcas, né? Ela tem que achar o público dela. Às vezes ela quer colocar o produto dela em todos os lugares. E eu sempre falo, né? Pô, você quer fazer uma ação com a Raízes ou quer fazer uma ação com pão de açúcar? E eu falo às vezes do produto vegano. Beleza, o pão de açúcar você vai conseguir 100 vezes mais o nosso público. Mas qual realmente é o público do seu produto? Quem consome o seu produto? Então acho que é bom a marca ou o produto ele achar o seu nicho, sabe? Porque aí a partir do seu nicho você consegue trabalhar melhor para entrar nos outros lugares, né? Acho que o ponto principal é esse. E a gente sente que uma vez que a gente faz uma ação com uma marca assertiva, o nível de alegria dos dois lados é imensa, né? Então, acho que a dica que eu posso dar é procurar o seu nicho, procurar o local que consome realmente o orgânico, que consome o cacau,
eu acho que é uma boa porta de entrada, principalmente aqui em São Paulo. Pegando o caso do chocolate, você é uma cooperativa do sul da Bahia, não é isso? De cacau. Bruno, né? A gente, por exemplo, tem um Chocoé, que é um chocolate nosso, que é uma marca própria no Rio, com um fornecedor chamado Maré Chocolate, que era a antiga Quetzal, né? É um cara pequeno, né? É um cara do estado do Rio. Também não falei isso, né, Leila? A gente costuma também sempre fazer parcerias com produtores do estado do Rio, né? Que a gente, assim como o Whole Foods lá nos Estados Unidos, ele tem aquele cara local, ele até põe a foto, a gente não está nesse nível ainda, mas ele até põe a foto do cara na gôndola, né, com um QR Code para você conhecer a história do cara. Mas a gente então tem essa parceria com caras locais sempre que possível, e a gente sabe que a gente chocolate, como você falou, chocolate da grande indústria tem tudo, né? Tem outras coisas, açúcar, a gente sabe que não é chocolate, né? Em alguns casos aí. Então a gente busca fazer essas parcerias. E como é que você pode começar? Acho que como o Rafael, né? Como o Rafael colocou, buscar esse seu nicho, buscar caras que, como a gente falou agora há pouco, varejistas que entendam, né? Não é qualquer varejista, você sabe disso, que vai entender isso, né? Muitos varejistas não estão nem aí para isso. Ele quer o lucro, ele quer o giro, quer o volume. E aí tem que casar esse posicionamento do varejista com o cara que, o dono, o sócio, a diretoria que entenda, né? Entenda o que é esse papel social, esse papel educador que você falou aí. Porque, infelizmente, nem todo mundo está pensando no efeito estufa, e como você falou aí, que é uma realidade, né? A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul também. É isso, acho que é buscar a sua... Tem aquela frase, né? Pense globalmente, haja localmente. Então é buscar na cadeia logística os varejistas, os caras que vão ver valor e que vão entender isso aí, né? Nem todo mundo vai entender, né? Bom, gente, a gente está terminando o tempo aqui, eu não consegui nem deixar todo mundo fazer as perguntas, depois estamos à disposição, me coloco à disposição por eles para responder essa pergunta. Como a gente está acabando o tempo, respeitando aqui, queria passar para as mensagens finais de cada um, já deixando meu agradecimento a vocês, a todos que estiveram aqui no nosso painel. Então, Rafael, mensagens finais aqui para o nosso painel. Agradeço o convite, agradeço a conversa com a Isa e com o Carlos. Acho que é sempre bom falar sobre produto orgânico e falar para as pessoas que estão abertas a isso. E também deixo meu contato aberto da Raiz com marcas que queiram entrar nesse mundo e comprar essa briga de mudar. Eu achei que foi legal, foi bacana, foi um papo legal aí. E a gente, quando acabar, a gente vai ficar aí, né, para perguntas, trocar ideias aí. Obrigado, gente. Idem. Obrigada aí pela receptividade. Eu sempre, quando a gente conversou, né, Leila, eu falei, gente, eu vou puxar para o infantil. Vai dar certo. Então, obrigada aí também, Carlos e Rafael, por deixar eu falar um pouquinho da minha paixão, né? E Leila por fazer funcionar. E tô por aí. Estamos com o stand no M13. Meu sócio está aqui, minha outra sócia está ali. Só faltou minha mãe, ela não conseguiu vir hoje. Mas obrigada, viu, gente? Obrigada. Só para finalizar, a gente está numa feira de produtos naturais, saudáveis e orgânicos, enfim, né? É um público que já está mais sensibilizado a isso, claramente. E gostaria muito de ver mais marcas saudáveis nos supermercados. Eu gostaria muito que os supermercados fossem mais como Raiz, como Zona Sul, e dessem oportunidade para os pequenos. Gostaria muito que os pequenos estivessem também preocupados em produzir produtos mais saudáveis, naturais, para que a gente, consumidor, possa ter uma alimentação mais saudável. Então, enfim, fico feliz com esse painel. Acho que a gente está falando com varejistas privilegiados aqui, que já tem uma sensibilidade sobre o assunto, mas que tem muito para mudar ainda no varejão, né? A gente sabe disso, tem muito ainda para ser transformado. E essa feira e todo esse movimento, espero que contribua, né, para essa mudança de alimentação, de, né, o que a gente consome, como a gente comercializa os produtos, como a gente pensa no futuro, não só no curto prazo do varejo, de resultado, mas no longo prazo, nos impactos das mudanças climáticas e tudo mais. Então, aqui fica meu agradecimento para quem acompanhou essa conversa. Acho um tópico super relevante. Espero que daqui a alguns anos a gente não precise falar sobre como ampliar o portfólio de produtos naturais do supermercado, seja uma realidade, seja algo que a gente realmente possa ter em todos os supermercados. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite para vocês. Até mais. Oi.
Vocês não escutam? Escutam? Obrigada, Leila. Muito obrigada aí pela mediação. Isabela, Carlos e Rafael.